Muito bem, eu não vou falar para você abrir a sua Bíblia, porque eu vou ser redundante para isso. Porque sabe qual é o versículo que é a base da nossa mensagem hoje? João 3,16. Você sabe de cor? Depois você pode abrir, porque nós vamos passar um pouquinho os outros versículos também. Mas vamos falar juntos? Todo mundo junto? João 3,16. Pessoal de casa também, tá? Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ah, vocês ganharam uma cola aí, né? Ganharam cola, né? Tá bom. João 3,16 é o versículo que, vamos dizer assim, resume toda a Bíblia. Se a gente pudesse resumir a mensagem inteira da Bíblia em um versículo só, seria João 3,16. Porque demonstra o amor de Deus, demonstra a salvação para este mundo sombrio, para este mundo que está em trevas. Irmãos, a gente tem que lembrar que o mundo está em trevas o tempo todo. Esse mundo é sombrio o tempo todo. Quando você pensa em alguma coisa assim sombria, alguma coisa que tem essa tonalidade de sombra, você pensa em coisa boa, coisa ruim. Coisa boa é sol, né? Coisa boa é tempo aberto, né? Ventilação, isso é coisa boa. Mas quando a gente pensa em sombra, quando a gente pensa em penumbra, a gente pensa em situação difícil. E para pensar, desde Adão, vamos dizer assim, desde a saída de Adão do paraíso, do jardim do Éden, o mundo está sombrio. Desde Caim e Abel, a paz foi retirada do mundo. Você lembra na história do mundo, onde o mundo teve paz, assim, uma paz duradoura? Pensa você que já estudou história. Quando foi isso? Sempre a gente ouve de guerras. Inclusive, pesquisando para poder fazer essa mensagem, eu tentei colocar no Google, né? A gente vai no Dr. Google para saber as coisas, né? E aí, eu coloquei lá no Dr. Google, História da Paz. E sabe o que aparecia? Guerra, 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 guerra em cima de guerra. Porque paz é aquele momento entre as guerras, vamos dizer assim. Até se fala, por exemplo, da Pax Romana. Já ouviu falar disso? Durante o período do Império Romano, eles fizeram uma paz durante o seu domínio sobre as pessoas. A Pax Romana durou, vamos dizer assim, do primeiro século até mais ou menos o terceiro século, 180 depois de Cristo, mais ou menos, quando o Império Romano começou a perder as suas fronteiras e depois desmoronou todo o Império. Mas a Pax Romana, a paz romana, era mantida sob espada, sob chicote. Ou você fica em paz ou você morre, ou você é castigado. Então todo mundo ficava em paz por causa disso, por causa da repressão. Outra época que o pessoal achou que ia ter paz era durante a Revolução Industrial. Revolução Industrial que pegou finalzinho do século XVII, século XVIII, começo do século XIX, 1700 e fumacinha, até 1800 e pouco, onde a Europa estava sendo, né? Estava vivendo uma revolução onde as máquinas estavam funcionando, parece que as pessoas iam ter mais recursos, parece que as pessoas iam poder ter as coisas que não tinham antes, e aquilo trouxe uma felicidade tão grande para as pessoas, que até os teólogos daquela época diziam que, olha, não vai ter tribulação, a tribulação já é aquilo que a gente está passando aqui, Cristo, a paz vai acontecer de uma forma assim tão grande, vai aumentar, até que Cristo vem e estabelece o seu reino e começa a sua paz. E aí sabe o que aconteceu logo depois da Revolução Industrial? 2 guerras mundiais.
em menos de 50 anos? Paz? Não. Até, você sabe que na profecia do Senhor Jesus, de Mateus capítulo 24, ele diz que nos fins dos tempos ia ter quanto? Ia ter guerras e rumores de guerras em todos os lugares. As pessoas iam se trair, as pessoas iam se odiar, até familiares iam se odiar. É isso que está acontecendo hoje? Cristo está para voltar, viu? Não esquece disso. Não há paz. Não há essa paz. Quando se falou em paz na humanidade, só veio guerra. Só veio guerra. Então, da onde a gente pode tirar a paz? Porque, inclusive, o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, que se a nossa vida, a nossa esperança depende desta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Se a gente precisa ter paz aqui, se depende da nossa existência nesse mundo, a paz, gente, nós somos infelizes, completamente infelizes. Tá, mas me diga uma coisa, o infeliz, pensa em alguém que está infeliz, talvez você esteja infeliz hoje. Pense em alguém que está infeliz, o que mais ele precisa? Comida? Não. Tem gente que está infeliz, tem um monte de comida e não come. O que a pessoa que está infeliz mais quer? Vamos lá, me ajudem aí. Você que está em casa, grita bem alto, talvez eu ouça. O quê? Felicidade? Felicidade vem da onde? Ai, pastor, não sei o que você quer que eu fale. Tá bom, eu vou dar a resposta então. Esperança. Alguém que está infeliz, ele está numa situação infeliz, o que ele quer? Ele quer sair daquilo. E o que ele precisa é de esperança. E se a nossa esperança é limitada a essa vida, a nossa esperança é falsa. Por quê? Porque a nossa vida é muito fácil de acabar. Quantos anos você vai viver? Quantos? Pensem bastante. 100? Muito bem, meu pai está com 92. Se eu conseguir chegar na idade do meu pai, eu vou estar bem feliz, né? Mas o que são 92 anos ou 100 anos no decurso da humanidade? Quantos anos a humanidade existe? No mínimo 10 mil anos. O que são 90 anos em 10 mil? O que são 90 anos ou 100 anos numa eternidade? Gente, passa muito rápido. Passa muito rápido. E você que já tem uma idade mais avançada, você pode pode concordar comigo. A nossa vida vai demorar quanto tempo ainda? Quanto tempo mais de vida a gente tem? Se é que a gente tem. 90 anos são muito, muito pouco. Por quê? Porque o nosso maior inimigo é a morte. A morte é o nosso maior inimigo. A gente vive para não morrer. Já parou para pensar? Todas as coisas que a gente faz é pensando em não morrer. E que esperança então pode ter alguém que está passando por um perigo muito grande ou que está com uma doença séria? Que esperança a gente pode dar para alguém que está infeliz dessa forma? Você está passando por um perigo, está com uma doença, possivelmente você vai morrer. Que você falaria para uma pessoa assim? Você falaria para ela, calma, não fica com medo, você não vai morrer? Você poderia falar isso? Você falaria? Vamos fazer de tudo para você não morrer, é isso? Você vai sobreviver, tenha esperança, esperança. Tenha esperança. Toma esse remédio aqui. Vamos fazer uma cirurgia, né? Vamos livrar, vamos tomar essa condição, aquela outra, para você não ter que morrer. É interessante que a gente vai visitar pessoas no hospital e muitas vezes as pessoas estão ruins mesmo. E as pessoas morrem, né?
E aí a gente vai, visita aquela pessoa para confortá-la, e a gente tem que dar para ela o quê? Esperança. Muitas delas não têm mais esperança na medicina. Muitas delas não têm mais esse tipo de situação. E aí ainda chega aquela pessoa, né, que vai visitar ela e fala: ah, você está com isso? Meu tio morreu disso. Não tem? Minha vizinha morreu disso aí. Que tipo de esperança vai dar, né? Porque pensando bem, é fácil morrer? O que você precisa para morrer? Tá vivo, né? Porque para pensar, é muito fácil. Pega uma faca e enfia no lugar certo. Não precisa nem ser faca com ponta, né? Uma agulha de tricô, enfia no lugar certo para você ver se não morre. E dá para enfiar? Dá, não, por favor, não vai brincar com isso, tá? Mas eu quero te dizer que é muito fácil. E essa questão da morte acaba sendo banal para a gente. Eu estava assistindo, eu gosto de assistir filmes policiais, né, filmes de guerra. Você já viu quanta gente morre nesses filmes? De repente está ali um mocinho com uma metralhadora na mão, os inimigos vindo, ou os bandidos vindo, e ele pega aquela metralhadora e mata 20 de uma vez. Aí a gente, muito bom, mocinho. Mas aqueles 20 que ele matou, soldados inimigos, ou seja lá o que for, já parou para pensar que era gente que tinha família? É alguém que deixou uma esposa, deixou filhos, deixou pai e mãe. A morte começa a ser banal para a gente, porque é muito fácil de morrer e a gente ouve sobre isso o tempo todo. Então, concluindo, falar que a pessoa não vai morrer não é muito honesto, principalmente se a gente pensar em longo prazo, porque a vida na Terra é curta. Então, gente, que tipo de esperança a gente pode dar para as pessoas? Vida eterna. É sobre isso que nós devemos falar. É sobre isso que João 3:16 fala. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, não vá para o inferno, mas tenha vida eterna. Essa é a vida que anima a gente, porque independentemente da condição em que a gente vive, independentemente da situação que a gente vive aqui, seja doença, seja violência, seja as incertezas da vida, a gente sabe que se alguma coisa acontecer com a gente, nós vamos ter uma vida no céu, nós vamos ter uma vida que transcende a morte. Nós vamos ter uma vida que vai além daquilo que é a nossa esperança aqui. E é sobre isso que Jesus está falando. E aqui está o contraste. Aqui está o contraste. Morte, que é a incerteza e dúvida, traz incerteza, traz dúvida, traz apreensão. E vida, que traz esperança. Então, a minha proposta com essa mensagem, eu vou começar a mensagem agora, viu? A minha proposta com essa mensagem é trazer para você a mensagem de esperança que o próprio Deus manda para a gente através de Jesus Cristo. Há esperança, sim. Essa mensagem de hoje tem como objetivo ajudar você a encontrar Deus nesse mundo sombrio. É aplicar essas verdades de paz, esperança, amor e fé dentro dos nossos corações, para que a gente possa ter a mensagem de Deus em nós e acreditarmos nisso. Vamos trocar a nossa incerteza pela paz. Vamos trocar as nossas dúvidas, né? O nosso medo pela esperança, a nossa solidão pelo amor, as nossas dúvidas pela fé. Vamos tirar as dúvidas e substituí-las pela fé. E aí, no final,
você vai ter a paz de Deus no seu coração. Lembra, o apóstolo Paulo falou que nós, justificados pela fé, temos paz com Deus mediante Jesus Cristo. E é essa esperança que a palavra de Deus nos dá. É isso que a palavra de Deus nos ensina através da mensagem que é colocada para a gente. Tá bom? Eu quero conversar com você sobre 3 dúvidas ou 3 incertezas que a gente pode ter, que a gente vai ver nesse texto e vamos tentar tirá-las de você. A primeira dúvida é sobre a morte em si. A segunda é sobre o que acontece depois da morte. E a terceira é como saber que depois da morte eu vou ter a vida eterna. Tá pronto? Ah, pastor, são coisas que eu já sei. Talvez você saiba aqui, mas você precisa saber aonde? No coração. Então preste atenção, porque a gente pode ver como a palavra de Deus nos ensina. E se você hoje tem esse medo, o medo da morte, você vai ver aqui que a palavra de Deus nos dá esperança. Esperança. Primeiro, vamos falar sobre a morte em si, essa dúvida cruel que muitas filosofias e muitas religiões tentam falar ou dar explicações a respeito. Nós temos duas incertezas que primeiro é a certeza que nós vamos morrer, o problema é esse. E a segunda incerteza, ou a incerteza que a gente tem é quando? Porque certeza a gente sabe que vai, mas quando é que vai ser? E a gente sabe que a palavra de Deus nos ensina que a morte é uma consequência da vida, porque a morte ela passou para todos os homens. Em Romanos capítulo 5, versículo 12, a palavra de Deus nos diz que como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, nós temos também a oportunidade de ver que a morte entra na nossa vida através do quê? Do pecado. Você é um pecador? Você pecou já? Então a consequência do pecado é a morte. Ah, eu sabia, pastor, eu sabia. Tá vendo? É esse Deus irado punindo o pobre pecador, pobres mortais, porque eles pecaram. Peraí. Não é bem assim. O pecado é escolha nossa, e foi escolha nossa desde Adão. A morte é uma consequência lógica do pecado. Você lembra de Adão? Deus colocou ele num jardim que era um paraíso. Ele podia cultivar o jardim, comer do jardim e viver lá para o resto da sua vida. Só que esse paraíso tinha uma lei. Já pensou você viver num país que tem uma lei só? Já parou para pensar nisso? Não existe isso, né? Mas esse país tinha uma lei só. Não come da árvore que está no centro do jardim. Aquela árvore que é chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que o Adãozinho fez? A única lei ele conseguiu transgredir. Por escolha de quem? Dele mesmo. Ah, mas o diabo foi lá e seduziu a Eva. Pode ser que a gente pode chamar que a Eva foi seduzida, mas Adão foi? Ele comeu porque viu que nada tinha acontecido para Eva. E ele foi avisado, hein? Em Gênesis capítulo 2, olha só o que diz esse versículo. Gênesis capítulo 2, versículo 16. Vai comigo lá. Gênesis capítulo 2, versículo 16. E o Senhor lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes... O quê?
morrerás, certamente morrerás. Pegou? Ele foi avisado? Foi. A consequência do pecado, quem decidiu? Foi o próprio Adão. Ele foi avisado. E Deus, então, traz essa consequência lógica do pecado na vida da gente. Irmãos, para pensar. Qual foi o pecado que você cometeu na vida que você não quis cometer? Seja honesto. Não existe. Talvez até Deus te dê a oportunidade de não pecar. O Espírito Santo vem para você e fala, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Mas você foi e fez da mesma forma. Para pensar. Se você for honesto de verdade, você vai ver que todos os pecados que você cometeu foi porque você quis cometer. E o que é que Deus traz para a gente? A punição? Volta lá para João 3. Agora sim, nós vamos ler o versículo 17. Olha o que a sequência de João 3,16 diz. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse o quê? Salvo por ele. Espera aí, então quer dizer que Jesus não veio ao mundo para punir com o inferno os pecadores? Não. Olha só, os pecadores já estavam indo para o inferno. Os pecadores, por escolha de pecar, já estavam indo para o inferno. Jesus, ele não veio para julgar as pessoas no inferno, porque ele poderia, se ele ficasse lá no céu, tranquilamente, sem tomar atitude nenhuma, eles já iriam normalmente para o inferno. Não precisava fazer nada. Ele veio para quê? Para salvar, para resgatar as pessoas. Jesus veio para que você possa ter vida, não para julgar. Ele já veio para nós, para nos dar o que a gente chama, por isso que é a palavra que a gente usa, salvação. Salvação do quê? Do inferno, porque nós já somos pecadores. Gente, o homem está caminhando a passos largos para o inferno. E aí ele ouve a voz de Jesus, ele ouve a voz do Senhor chamando, e ele pode fazer meia volta. É isso que a gente chama de conversão. Sabe o que é conversão? Mudança de direção. Você está indo para um lado, de repente você se converte, vira para o outro e anda para o outro lado. Isso é conversão. A ideia é que a gente, pela fé, deixe de caminhar em direção ao inferno e se volte para Deus. E olha, lá em João capítulo 6, umas páginas só aí para frente na sua Bíblia, uns cliques aí mais para frente, no versículo 37, vamos ler do 37 até o 40. João capítulo 6, versículo 37, ele fala o seguinte, olha aí na sua tela. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E olha o que ele diz. Jesus diz, falando, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Mas pastor, é porque você não sabe o quanto de pecado eu tenho. É porque você não sabe o quanto eu sou pecador. Calma, nós vamos falar sobre o pecado já já. Mas olha, ele fala que aquele que vai a ele de modo nenhum o lançará fora. Olha a sequência, versículo 38. Ele diz, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Versículo 39 ele diz, e a vontade de quem me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos os que me deu, e pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. E ele conclui dizendo o seguinte, versículo 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo o homem que vir o Filho, que olhar para o Filho, que prestar atenção nele, esse vir aí é no sentido de enxergar, e nele crer, olha a esperança aí, tenha a vida, não aqui dessa vida, a vida eterna. Essa é a vontade do Pai. E ainda ele completa, e eu ressuscitarei no último dia. Ressurreição para a vida eterna. Irmãos, essa é a vontade do Senhor para nós.
Aqui é que está o amor de Deus em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Para aquele que nele crê, não vá para o inferno, mas tenha vida eterna. O que a gente precisa é acreditar no Senhor Jesus Cristo. Aí vem a segunda incerteza, a segunda dúvida. Porque o que acontece depois da morte? Porque a questão é a seguinte: ninguém voltou de lá para contar. Você já ouviu falar disso, né? O pessoal fala, não, quem é que voltou de lá para contar? Alguém voltou de lá para contar? Jesus! Ele sim voltou de lá para contar. E o problema, gente, é que muitos cristãos que se dizem cristãos falam de Deus, falam de Jesus e tal, mas não acreditam no que ele fala sobre a vida depois da morte. Inventam coisas para si mesmos. Sabe aquela coisa de o inferno não existe, essa é bobagem, o inferno é aqui mesmo. Engraçado que o inferno é aqui mesmo, né? Mas se você fala para a pessoa se ela quer morrer, ela vai falar que não quer, né? Ou inferno bom esse, né? Não é mesmo? Olha o versículo 19 de João 3 de novo, na sequência aqui que a gente está lendo. Versículo 19 diz assim: o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E o versículo 20 diz assim: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. O que ele está querendo dizer aqui, pastor? Olha, a ideia aqui é que as pessoas não acreditam no que Jesus fala porque preferem as trevas, preferem o mundo sombrio. Eles não acreditam naquilo que Jesus diz porque não querem sair da situação de trevas, não querem se arrepender dos seus pecados e mudar a sua vida de acordo com aquilo que Deus está trazendo para eles. Você notou aqui que no versículo 19, ele fala que o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quem é a luz? Jesus é a luz. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Lá em João capítulo 1 a gente vê que ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, receber a vida eterna. A ideia que a gente tem aqui, irmãos, é que as pessoas estão cada vez mais buscando a sua própria vontade e deixando Deus de lado, deixando Deus, a luz, para outra situação. Ainda continuam presos aos seus pecados. Talvez você esteja nessa condição hoje. Talvez alguém já chegou para você e falou, por que você não se arrepende dos seus pecados e entrega a sua vida a Cristo? Ah, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho certeza que se eu quiser, se eu me entregar a minha vida a Cristo, eu vou ter que mudar isso, mudar aquilo, e eu não quero isso. Espera aí, não é assim, você tem que chegar ao Senhor do jeito que você está. E se tem alguma coisa que Ele quer que você mude, Ele vai falar com você depois. Mas você está pronto a ir para o inferno por causa desses pecados e passar a eternidade toda lá? Porque é o que ele disse. É o que ele disse. A palavra de Deus nos ensina que todos pecaram e carecem da glória de Deus, e que o salário do pecado é a morte. Nós não temos o que fazer. Ah, pastor, mas é que você não me conhece, você não sabe que eu não tenho tanto pecado assim. Olha, talvez, eu vou até acreditar em você, tá? Você é uma pessoa boazinha? Beleza. Não tem tanto pecado? Tá. Mas deixa eu te falar um negócio. Pecado não é uma questão de quantidade. Sabe, a gente tem aquela ideia de que a gente vai chegar lá na porta do céu, né? E vai ter uma balança. Aí você coloca de um lado os pecados, de outro lado as coisas boas que você fez, e o que pesar mais é para onde você vai. Não, não é assim.
E eu sei que você vai entender o que eu vou falar agora. Pecado não é uma questão de quantidade, pecado é uma questão de contaminação. Contaminação. Uma vez que você está contaminado com pecado, você já perdeu a oportunidade. E não tem vacina para o pecado, tá? Não tem jeito de você tirar o pecado de você. Como uma vez que você está contaminado, o vírus do pecado fica em você para o resto da vida. E você não pode entrar no céu. E sabe quando você foi contaminado com pecado? No momento do seu nascimento. Não é verdade? As crianças são pecadoras? São, Manu? As crianças são pecadoras? Claro que são. Existem bebês de meses de idade que dominam a casa, que fazem birra e tudo mais. Você precisa ensinar uma criança a fazer coisa errada? Ela já nasce com aquilo. Você tem que ensinar ela, sim, a fazer aquilo que é certo. Então, pastor, quer dizer que eu vou morrer? Claro que vai. Mas eu posso te dar uma esperança de quê? O que Deus dá aqui pra gente? De vida eterna. Porque lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, a palavra de Deus nos ensina que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus nos atingiu de uma tal maneira que mesmo sendo pecadores, nós fomos salvos. E salvos pelo quê? Pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Esse foi o pagamento por nós, pelos nossos pecados. E como é que a gente recebe isso? Pela fé, de graça. De graça. É engraçado porque muitas pessoas ainda continuam não acreditar nisso. As pessoas não acreditam no que a Bíblia afirma. O próprio Senhor Jesus diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Você acredita nisso? De graça, pastor, não tem que fazer nada. Não. É pela graça do Senhor. Os apóstolos falaram isso. Há um nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. Não vem de obras para que ninguém se glorie. A Bíblia toda fala a respeito disso. O próprio Jesus afirma isso. Mas as pessoas procuram outras coisas. Quem é que você acha que tem mais moral para dizer o que é certo e o que é errado nesse quesito de vida eterna? E de como alcançar a vida eterna? Quem é que você acha que tem moral? Jesus tem? A Bíblia tem? Os apóstolos têm? Ou aquela pessoa que você conheceu a semana passada, lá na faculdade, que tem uma filosofia completamente esdrúxula? Ou aquela religião que foi fundada há 100, 200 anos atrás, através de um cara que se autodenominou profeta, ou que se ligou com Deus e angariou seguidores que falam o contrário do que a palavra de Deus diz? Se alguém tem algum fundamento, irmãos, é a palavra de Deus. É aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. E aí é que a gente vê o amor de Deus em nos dar de graça a salvação do inferno. Nos dá de graça. Então, o que acontece depois da morte? Ou você vai para o céu, pela graça de Deus, através do testemunho do Senhor Jesus Cristo e de você entregar sua vida a Ele, ou você vai para o inferno. É isso que acontece. Aí vem a terceira incerteza. Como saber que depois da morte eu vou para o céu?
Como saber que depois da morte eu posso ter essa vida eterna? João 3,16 fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça. O que você tem que fazer? Crer. Crer em quem? Em Jesus. Lembra que ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, pela religião batista, por você dar o dízimo, pelo pastor Paulo, porque ele é legal, né? Pastor Rodrigo também é legal, você pode ir para o céu por ele. É assim? De jeito nenhum. Ninguém vem ao Pai senão por mim, o Senhor disse. O apóstolo Pedro diz: não há um outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só a fé em Cristo é que pode nos dar a salvação. E as pessoas buscam alternativas, né, a Cristo. Religião. As pessoas acham que pela religião podem ser salvas. Inclusive existem igrejas que dizem que se você não for desta igreja, você não pode ser salvo. Igrejas que nasceram, eu estava conversando até com uma pessoa essa semana, igrejas que começaram há 100, 200 anos atrás, dizem que se não for através desta igreja você não pode ser salvo. Então quer dizer que os outros anteriores, inclusive os apóstolos, né, ninguém foi salvo porque não pertencia a essa igreja, né? A religião não salva ninguém, igreja não salva ninguém, sacramentos não salvam ninguém. Os 10 mandamentos, pastor, também não salvam. Sabe para que existem os 10 mandamentos? Ou a lei? Sabe para que existe a lei? Para mostrar para a gente onde a gente erra. Para pensar. As leis do nosso país. Se você não infringir nenhuma lei do nosso país, a lei vai ter que efeito sobre você? Nenhum, porque você está fazendo tudo certinho. Mas uma vez, né, policial? Uma vez que você transgride a lei, pá! Aí ela cai em cima de você. A lei serve para isso, inclusive os 10 mandamentos. Mas e se eu der o dízimo na sua igreja, pastor? Eu vou para o céu? Desculpa, não vai não. É bom, viu, você dar o dízimo. Onde quer que você seja a sua igreja. Mas não vai levar você para o céu de forma nenhuma. E a caridade? Ser bonzinho, fazer o bem para os outros. Não tem o mandamento de amar o próximo como a si mesmo? Claro que tem. E a gente deve cumprir, mas a caridade não leva você para o céu. As boas obras não levam você para o céu. Porque o que ia ter de gente orgulhosa no céu, se as boas obras levassem? Imagina, eu vou lá e encontro com você lá no céu, tá bom? Você vai para o céu? Você tem que saber, hein? Vamos supor que daqui a 100 anos eu encontro você lá no céu. Aí eu chego para você e falo: ô, meu amigo, você estava lá na igreja? Não estava? Estava, pastor. Então, encontrei você aqui no céu. O que é que você fez para entrar aqui no céu? Aí você fala: ah, pastor, eu fui bonzinho, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu vou virar para você e vou falar: só isso? Eu fui pastor, cara, conselheiro. Olha, eu fiz todos os meus estudos. Eu fiz um monte de coisa para as pessoas. Só isso que você... O que ia ter de gente orgulhosa no céu, não ia? Fala a verdade. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Não é através daquilo que a gente faz ou deixa de fazer que nós vamos para o céu. E não adianta você fazer promessas para Deus, tá? Promessas, barganhas, indulgências, nada disso leva para o céu, viu? Ah, mas eu vou daqui até Aparecida de joelho. Não adianta nada. Não adianta nada. Vou carregando cruz. Não adianta. Só Jesus salva. A fé em Cristo é que salva. Quer ver? Me acompanha lá, Romanos capítulo 10. Só para você ter uma ideia do que o apóstolo Paulo falou a respeito do seu próprio povo. Romanos capítulo 10, versículo 1. E quando o apóstolo Paulo está falando do próprio povo dele, ele está falando do povo judeu, né, de Israel. E vocês sabem que foi através de Israel que nós temos o conhecimento de Deus hoje. É dos judeus que vem a salvação, o próprio Senhor Jesus falou isso, não foi? Mas olha o que o apóstolo Paulo fala a respeito deles.
próprio povo dele. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, está falando de Israel, são para que sejam salvos. Mas olha só, porque lhes dou o testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Notou? Aqui o que ele está dizendo é o seguinte: olha, eu conheço o meu povo, eu sei que eles têm um zelo muito grande por Deus, mas eles não estão entendendo. Eles estão deixando a justiça que Deus estabeleceu, o sangue de Cristo derramado na cruz, e estão procurando estabelecer a própria justiça deles. Eles mesmos estão querendo fazer um caminho para chegar até o céu, e muitos de nós fazem a mesma coisa. Muitos de nós deixamos de lado o que a palavra de Deus ensina, os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, e tentamos nós mesmos achar a nossa opinião, ter a nossa própria opinião a respeito. Imagina que eu traga para você uma máquina, e essa máquina, você não conhece ela, nunca viu ela na vida, e eu falo para você que eu vou operar essa máquina dessa e dessa e dessa forma, para ela cumprir a função dela. Qual é a sua opinião a respeito dessa máquina? Se você nunca viu ela antes. Bem, você pode ter uma opinião a respeito. Pastor, você deve apertar esse botão aqui para o negócio acontecer. Mas como é que você sabe que isso vai funcionar? Como é que chama isso? Chutômetro. Não é? Eu não entendo nada disso. Não tenho competência para dar opinião, mas eu posso chutar. E é isso que as pessoas fazem com respeito à salvação. Não tem competência nenhuma para dizer o que vai acontecer com a vida depois da morte, porque nunca tiveram lá. Não tem competência nenhuma para dizer o que vai acontecer com a vida depois da morte, porque nunca se puseram na condição de saber de alguém que veio, mas tem a sua opinião. Tem a sua opinião já formada, através do que ouviu de várias outras pessoas. O problema é que muitas vezes essa opinião vai de encontro com o que quem tem competência para falar estabeleceu. É o que os judeus estavam fazendo, é o que muitos dos nossos religiosos hoje fazem. Estabelecem a sua própria justiça através da sua própria opinião. Isso dá certo? Não. Provavelmente você vai apertar um botão, um monte de botão nessa máquina e ela não vai funcionar. Não vai dar certo. Você tem que saber de quem realmente fez a máquina. Você tem que saber exatamente o que fazer para que o produto dela saia do jeito certo, através de quem fez a máquina. E quem foi que fez o céu? Quem foi que fez a vida eterna? Quem foi que fez até o inferno? É dele que a gente tem que saber o que vai acontecer depois da morte. E se você está confiando em qualquer outra coisa que não seja o Senhor Jesus para a sua vida eterna, eu vou te dar uma má notícia. Vai ser furada. Ah, pastor, mas eu acredito em Deus, acredito em Jesus. Beleza. Tiago fala que até os demônios acreditam. Você acha que Satanás não acredita em Deus? Claro que ele acredita em Deus. Mas ele vai ser salvo por causa disso? Não. Está entendendo? Eu estou me deixando ser claro? Porque você não pode colocar sua confiança em qualquer outro. Olha a sequência aqui de Romanos 10, versículo 9. O apóstolo Paulo continua falando, e quando ele chega no versículo 9 de Romanos capítulo 10, ele fala o seguinte, ele faz assim uma conclusão a respeito dessa parte. Ele fala: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por quê?
Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, duas situações. Crer no seu coração e confessar com a sua boca. Ah, pastor, eu creio, mas eu não confesso. Eu não sei não, viu? Se você crê de verdade. Porque quem crê de verdade não tem medo de confessar. Por que ele fala para confessar? Lá em João 3,16 é só crer. Confessar é consequência lógica do crer. O que salva você é a fé em Cristo. Confessar é o que você fala, o que aconteceu no seu coração. Você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus? Porque é Ele quem tem a competência para levar você para o céu. Nada mais. Nada mais. Se você está me ouvindo hoje e você não tem certeza ainda do que vai acontecer com você depois da morte, olha só, não tem uma explicação melhor do que essa que João 3 nos dá. Nós precisamos acreditar nisso. Eu, há mais de 40 anos atrás, entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Um dia, alguém me mostrou esse caminho de João 3,16. E eu me rendi ao Senhor. Eu falei, Senhor, eu sei que eu sou um pecador. Eu sei que eu preciso do Senhor para ser salvo. E eu baixei a minha cabeça, fechei os meus olhos e pedi para Ele entrar no meu coração. E confessei Ele como meu Senhor, como meu Salvador. Você já fez isso? Porque você pode fazer isso agora. Agora. Vamos abaixar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos. Você em casa também. Baixe a sua cabeça e feche os seus olhos. Eu quero que você faça uma introspecção dentro do seu coração. Se você ainda está com medo, está com dúvida, vamos tirar essa dúvida agora. Jesus falou que aquele que crê nele tem a vida eterna. E hoje, agora, você pode entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Nesse momento. Basta você se conectar com o Senhor. Ora, pede para Ele. Ele está agora te ouvindo. Onde quer que você esteja. Você que está aqui na igreja hoje, você que está aí na sua casa, onde quer que você esteja, Ele está aí junto com você. Basta você ligar o seu pensamento com Ele que Ele vai te ouvir. E faça essa oração. Senhor Deus, eu não tenho certeza da minha vida eterna. Eu estava confiando em muitas outras coisas ou em outras coisas para eu poder ser salvo. Nem estava me ligando que se eu morrer agora, eu vou para o inferno. Mas eu quero agora entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero agora pedir para que o Senhor entre no meu coração, limpe os meus pecados. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor e receber do Senhor a vida eterna agora. Sabe qual vai ser a resposta de Deus para você? Está aqui, filho. Pela fé você recebeu a vida eterna. Alguém aqui hoje na igreja orou dessa forma? Eu entreguei minha vida a Jesus. Levanta a sua mão se você... Eu quero saber. Alguém aqui? Lá em casa, se você fez essa oração, entre em contato com a gente. Eu quero mandar estudos bíblicos para você. Nós vamos ajudar você a dar continuidade nessa decisão que você tomou. Mas você não pode sair daqui agora dessa mensagem sem a certeza de que vai ter a vida eterna com o Senhor no céu. E para nós que já temos certeza da vida eterna, a maioria de vocês aqui não levantou a mão, porque já entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo.
Lembra que ele disse lá em João capítulo 9 que ele era a luz enquanto ele estava no mundo. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Aí ele vira para nós em Mateus capítulo 5 e fala: vocês são a luz do mundo a partir de agora. Ele já está lá no céu, deixou o Santo Espírito dele aqui com a gente, para a gente poder dar continuidade à tarefa de levar o Evangelho para as pessoas. Então agora nós somos a luz, e nós precisamos levar o Evangelho para as pessoas que estão ao nosso redor. Para quantas pessoas você já falou de Jesus de verdade? Não aquela coisa de Deus te abençoe, sabe? Não aquela coisa de vai com Deus. Eu falei de Deus para a pessoa. Não, você não falou de Deus nada. Você só deu uma saudação para ela, como muita gente faz. Eu estou falando de sentar com a pessoa, mostrar para ela nas Escrituras, falar que Jesus é o único caminho para a salvação e que ela pode, pela fé também, receber a salvação. Você já falou isso para alguém? Você está perdendo tempo se não fez. Vamos entregar também a nossa disposição ao Senhor e sermos a luz que Ele quer que nós sejamos. E assim nós vamos levar o Evangelho para as pessoas vão receber o Senhor Jesus e o céu vai ficar mais cheio. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Entrega você mesmo ao Senhor. Vamos ficar em pé e vamos cantar.